Oi, Pauline, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite. Como Tudo vai? bom, Mariana? Prazer Tô em te bem, conhecer virtualmente, né? é verdade. Ai, que Hoje é a sotaque primeira vez que a gente se delicioso. vê, né? A gente só se falou por WhatsApp, né? Hoje em dia é tudo assim, né? A gente conversou, trocou mensagem, mas a gente sequer se deu um telefonema. Olha, eu vou te falar que foi falta de educação minha. Que é isso, de jeito nenhum. Primeiro, assim, enquanto o pessoal vai entrando, eu queria te agradecer demais ter aceitado o nosso convite. Você Prazer é meu. foi muito querida, assim, na hora que eu te chamei, você já aceitou de plano a sua recomendação. Quando a gente começou a falar, eu falei, nossa, eu queria muito conversar com alguém sobre tráfico de criança, tráfico internacional. E aí você foi muito bem recomendada. Falaram, você tem que falar com a Pauline, ela é super estudiosa nesse assunto. E parabéns, assim, que todo mundo falou muito bem de você. Muito, muito, muito. Então, vamos lá, eu vou te apresentar. Pauline, eu posso te chamar de Pauline, doutora? Do jeito que você quiser, Pauline mesmo, enfim. Porque, assim, a Tá ótimo. Pauline parece que tem 20 anos, mas tem um currículo para matar qualquer um de inveja. Primeiro, ela tem que passar a receita da fonte da juventude dela. Porque a Pauline não Ai, tem 20 anos e tem um currículo maravilhoso. Ela é Pauline Figueiredo, ela é servidora pública de Pernambuco, né, policial civil. Ela é mestre pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre e graduada, né, pela Federal de Pernambuco, doutoranda em Direito pela Federal de Pernambuco, com ênfase em Direito Internacional e Direito Internacional da Criança. Então, isso. primeiro, parabéns pelo seu currículo e parabéns pela sua fonte da juventude, que eu estou extremamente invejada pela sua fonte da juventude e pelo seu currículo. Seja muito, Ô, Mariana. seja Eu que muito agradeço, bem-vinda. primeiro o convite. Eu acho que a gente precisa, são temas que a gente precisa discutir. Então, foi muito bom, eu aceitaria com certeza. E além do mais, também obrigada pelos elogios, né? Eu não sei onde é que está essa foto da juventude, eu não sei. Se alguém achar, por favor, me avise também, porque eu não tenho essa patente. E também, enfim, te agradecer, porque você também foi uma querida, você foi super atenciosa nas mensagens que a gente trocou, na forma como a gente estruturou o que vai ser falado hoje. Então, eu que agradeço, fico muito feliz pelo convite e que bom, espero que a noite hoje seja produtiva para a gente, para a nossa discussão e para Vai trazer esse ser. tema para o pessoal que está assistindo. É um tema muito, muito duro, eu te falei. Eu já sou uma pessoa, eu tenho uma filha de 1 ano e vai fazer 10 meses agora. Eu já sou uma pessoa histérica por natureza. Eu tenho pavor de sair com ela. Então, assim, e Sim. tenho certeza que eu vou ficar 10 vezes mais histérica depois da nossa live. Mas o tráfico internacional de criança é uma coisa que sempre me assustou. O tráfico humano é uma coisa que sempre me assustou demais. Sim. E é algo muito pouco difundido, divulgado assim na mídia. Você tem uma informação aqui, uma informação ali, mas não é um assunto muito abordado, assim, não é uma informação muito divulgada, não é uma informação que é trazida de forma fácil, sabe? Para a população em geral. Então, eu acho que a gente tem a obrigação de trazer essa informação para todo mundo. Pauline, vamos começar assim, se você puder conceituar, definir para a gente o que é o tráfico de ser humano, e para a gente começar a entender como que funciona e indo. Certo, claro. Primeiro, é um crime, né? O tráfico internacional de seres humanos, ele é um crime que conta com algumas especificidades que dificultam a atuação do poder público, tanto para prevenir quanto para coibir e punir as práticas relacionadas ao tráfico. Porque ele é essencialmente um crime que lida com jurisdições diferentes. Então, ele tem estados diferentes, onde você tem um estado onde acontece o aliciamento, você tem um estado onde acontece o trânsito, enfim, o transporte
da vítima traficada, e você tem o Estado também, muitas vezes, que é onde ela vai ser encarcerada, enfim, onde ela vai ser aprisionada, exatamente, onde vai ser aprisionada e vai ter limitado todos os seus direitos realmente, enfim, através de exploração sexual ou trabalho forçado, enfim, todas as consequências possíveis do tráfico de seres humanos. Então, a principal definição de tráfico internacional de seres humanos, ela foi dada pela Convenção de Palermo, tá? Pelo protocolo adicional, que foi firmado no âmbito da ONU, da Organização das Nações Unidas. Então, é um tipo que, durante muito tempo, ele teve outros dispositivos normativos internacionais que falavam sobre o tema, mas não havia uma definição concreta, uma definição específica e, principalmente, que capacitasse os estados a entender o que se tratava daquilo, e entender como poderia prevenir, entender como poderia punir, e um sentido de coordenação, em um sentido de apoio da comunidade internacional, para que eles pudessem, tendo limitadas as suas jurisdições, tendo limitada a sua atuação ao seu território, que aquilo não significasse impunidade por se tratar de um crime transnacional. Então, você tem organizações criminosas transnacionais, você precisa, então, ter políticas transnacionais de combate. Isso, de combate àquelas práticas, tá? O protocolo, a Convenção de Palermo, ele especifica alguns verbos, então, algumas atuações que são caracterizadas como partes da escala do tráfico internacional de seres humanos. Você recrutar, tá? Recrutar pessoas, transportar essas pessoas e também alojar ou encarcerar essas pessoas. Então, todas essas condutas, elas estão previstas como parte do tipo do tráfico internacional de seres humanos. Desculpa te interromper rapidinho. Essa convenção de Palermo, os países têm que ser signatários dessa convenção para ter a tipificação penal ou não? Não, na verdade a convenção, ela você não precisa sequer fazer parte da ONU para ser um país da ONU, para ser signatário da convenção, você pode. E independente da convenção, os estados também eles possuem tanto acordos bilaterais, enfim, acordos firmados Estado-Estado, quanto também tem outras convenções internacionais, como também a questão da própria legislação estatal. O Brasil mesmo, ele incluiu no Código Penal, em 2016, o artigo específico tratando de tráfico internacional de pessoas, porque já falava sobre o tráfico interno. Existe. Ou seja, não é nada. 2016 é ontem, né? 2016 é ontem, pois é. Não significa que o Brasil já não tivesse obrigatoriedade de coibir as práticas do tráfico internacional de pessoas. Porque sim, porque ele já é signatário da convenção. A convenção está em vigor no Brasil desde 2004. Mas não havia sido colocado no nosso Código Penal um artigo específico para aquilo. Então a gente usava sim a tipificação prevista no tratado, na convenção, tá? Mas não tínhamos uma tipificação na legislação nacional específica. E aí, a própria legislação nacional também ela incluiu outras condutas, porque as convenções, elas têm regras, às vezes, muito gerais e muito sem distinguir, por exemplo, o grau de participação na cadeia do tráfico, porque tem aquele... É muito amplo. Você recrutar alguém é uma coisa, né? Enfim, muito ampla. Às vezes a participação de cada agente, Isso, a participação de cada agente. Então, aí só voltando, um ponto principal também é como isso se dá, como esse recrutamento, esse transporte, esse alojamento se dá. A convenção também, ela tratou sobre isso. Então, você pode convencer, você pode obrigar pelo uso da força, uso da ameaça e da violência, mas também pelo uso de artifício fraudulento. Então, é aquele caso de que as pessoas foram aliciadas dizendo, você está indo para, enfim, Estados Unidos trabalhar como garçonete. E isso, na verdade, não é. A pessoa, ela acredita, a vítima realmente acredita, e aí é outro ponto, porque o consentimento, ele não importa,
tá? Tá. Mesmo que a vítima ela saiba que ela está indo para o exterior para trabalhar com prostituição ou como garçonete, o consentimento da vítima ele é indiferente para a tipificação. Ah, tá, É isso é importante. diferente, é diferente, por exemplo, da questão do contrabando de imigrantes, porque também é um tipo penal que muitas vezes fica meio parecido, mas não é. O tráfico ele tem a intenção certa de explorar a vítima. Enquanto o contrabando de imigrantes, não. Ele tem a ideia de ganhar o dinheiro para cometer aquele ato legal de trazer uma pessoa que não tem um visto e levar ela, que não tem autorização daquele estado para entrar no território e colocar ela ali mediante dinheiro. Mas entrou no território, o Ele não vai contrabandista explorar ela, né? ele não vai explorar ela. Então, esse também é uma diferenciação que às vezes ficava muito difícil para o poder estatal fazer, de quem é a quadrilha que trafica e qual é a quadrilha que contrabandeia o ser humano. Tem esses dois pontos. E aí, o que a gente também tem? Tem que é exatamente isso, o objetivo, para tipificar. Você tem as condutas, você tem a forma que aquela conduta é exercida e você tem também o objetivo com que aquela conduta é exercida. E o objetivo, normalmente, hoje, tá, os dados que a gente tem dos relatórios na ONU e também de outras organizações internacionais que lidam com o tráfico de seres humanos, é de que a maior parte das pessoas traficadas é para exploração sexual. Isso. E, por exemplo, é complicado demais, até porque isso traz um agravante para a vítima. Como a atividade sexual com fins de prostituição, enfim, em alguns estados, em boa parte dos estados, criminalizada, a própria vítima ela não consegue pedir socorro. Porque não existe só a coerção física e ameaçadora do traficante. Ele coloca na cabeça dela que se ela for pedir ajuda às autoridades locais, né, de onde ela está sendo mantida escrava, ela será criminalizada, ela vai ser presa. Então ela fica entre dois mundos. Eu estou aqui ilegal, porque ela entrou naquele estado ilegal. Ela está exercendo uma atividade criminalizada. Que ela vai ser presa. Que ela vai ser presa. Teve uma novela da Glória Pérez que abordou bem isso. Eu particularmente adoro as novelas da Glória Pérez. E a novela dela, Salve Jorge, foi exatamente sobre tráfico humano, focada só que adulto, né, não infantil, né, que é o nosso foco hoje, mas focada na prostituição adulta. E ele mostra exatamente desde o começo, e eles tinham esses dois núcleos na novela. Os coiotes, que levavam só para fazer realmente, desculpa, me fugiu a tipificação, que é só para fazer contrabando de imigrantes. O contrabando de imigrantes. Então eles atuavam, as quadrilhas atuavam por essas duas frentes, o contrabando de imigrantes e outra eles aliciavam para levar para a Turquia, no caso era a Turquia, para trabalhar como... E eles mostravam todo o final da novela os dados reais e como funcionava. Isso é assustador, é exatamente da forma que você está contando, é assustador mesmo. Existe, na verdade, essa pressão que os traficantes fazem exatamente para manter a vítima aprisionada pelo próprio medo. Muitas vezes eles nem usam da força, enfim, elas não ficam trancafiadas, por exemplo, em galpões ou coisas do tipo, mas elas são obrigadas a se prostituir e não chamam a atenção das autoridades locais por isso, porque elas sabem que elas estão ilegalmente naquele estado e também estão praticando atividades ilegais para o ordenamento jurídico daquele estado. Então, elas têm um medo da punição, né, enfim, do próprio encarceramento em prisões, que aí sim, na ideia do traficante, é que aconteceria. E doutora, eu não sei se é tipificado ou não, você pode me responder melhor. Na novela eles mostravam que uma das formas de coação da vítima de tráfico era a família. Então, a ameaça da família. Então, não sei se na Convenção de Palermo ou qualquer outra legislação se tem essa previsão legal também. Então,
Na Convenção de Palermo, ele não fala especificamente sobre a ameaça à família, mas ele fala sobre a ameaça. Tá. Então, a ameaça, você tem esse conceito amplo de que se você está ameaçando um ente seu, é uma ameaça a você para que você se mantenha Aham. naquele Naquela estado, situação, tá. naquela situação. Existem também o próprio Código Penal do Brasil, quando ele fala sobre tráfico internacional, ele prevê também essas condutas com relação à ideia da vulnerabilidade da vítima. Então, se você tem uma vítima com uma família muito, enfim, numa situação mais pobre, o que é, na verdade, boa parte da situação, principalmente para a exploração sexual, porque essa vítima ela foi levada muitas vezes com engodo, né, com fraude, dizendo que ela teria uma melhor condição de vida. Então, normalmente são vítimas que vieram de um background familiar muito mais, enfim, vulnerável economicamente. Então, ele tem essa ideia de que se você trafica uma vítima onde ela tem uma questão de vulnerabilidade até familiar, sim, essa conduta ela é criminalizada de forma mais severa. Então, Tá. existe sim a ameaça à família, alguns, especificamente com relação à criança, que é o tema da nossa live hoje, não é tão. Isso não é muito. Isso não acontece, isso não é Não, muito corriqueiro. aplicado. O que a gente tem hoje, principalmente com relação à ideia do tráfico infantil, é que muitas vezes existe a colaboração da própria família. Então, eu queria que Então, você falasse mais para a gente do tráfico de crianças. Como que funciona, como que geralmente é o modus operandi, como que no Brasil, quais são as entidades, como que existe me fugiu a palavra agora, oh meu Deus do céu, essa ajuda mútua dos países, quais sim, são dos os países. órgãos. Por favor, se você puder contar para a gente Primeiro, os números envolvidos e assim vai. ponto. Primeiro, vamos dar um panorama geral de dentro do tráfico de seres humanos, quantos são crianças traficadas, tá? O último relatório da ONU, que é organizado pelo Escritório de Combate ao Crime Transnacional, Drogas e Crimes Transnacionais, tá? O último dado mostra que 49% das pessoas traficadas, das vítimas traficadas, são mulheres. 23% são meninas. 21% são homens e 7% são meninos. Então, no parâmetro geral, mulheres e meninas são realmente os principais, são as principais vítimas do tráfico. E nesse rol de mulheres e meninas, 75% delas são usadas para exploração sexual. Então, assim, é o principal parâmetro, a gente tem isso. Esses são o perfil principal da vítima do tráfico de seres humanos. São mulheres, meninas, utilizadas para exploração sexual. Mas quando a gente fala de tráfico de criança, a gente tem ainda um outro porém, que também é muito comum. E além do trabalho forçado, que também existe, tá? Elas são levadas para trabalhar, enfim, muitas vezes para mendicância forçada, também são levadas para trabalhar em conflitos armados e serem, enfim, porque passa Minha Nossa despercebido uma Senhora. criança, às vezes. E aí sofre, inclusive, lavagem cerebral, é uma coisa, tem esse lado também. Mas muitas vezes o que acontece com crianças menores é o tráfico para adoções ilegais. Então você tem pais, enfim, famílias que pagam realmente, que custeiam o tráfico, porque ou não querem entrar em todo o procedimento de uma adoção internacional, porque uma adoção interna ela já passa por vários critérios, né? Você tem uma equipe interdisciplinar, você tem audiências, você tem um período de convivência com a criança. Então, uma internacional, então? Uma internacional é um outro, enfim.
Nós temos hoje convenções também que falam sobre adoções internacionais, que tentam facilitar não só facilitar, mas também trazer mais segurança para a criança especificamente, porque são sempre centradas no bem-estar da criança. Mas tem sim, é um longo caminho, é um caminho que você vai lidar com estados diferentes, com culturas diferentes. Às vezes a criança precisa mudar de nome porque a forma de escrita de um país não é, enfim, socialmente compreendido no outro. Enfim, tem uma série de problemas. Então, por todos esses motivos, existem famílias que financiam o tráfico infantil para receber uma criança de forma muito mais fácil. Enfim, elas realmente pagam pela criança. Mas também existe a falsa ideia da adoção. Os traficantes, muitas vezes, eles entram em contato com famílias, e aí são famílias, mais uma vez, numa vulnerabilidade econômica social muito grande, e dizem que aquela criança, então, terá uma vida melhor, ela vai ser adotada por um casal europeu e tudo. E a própria família dá a criança, no caso, ela vende a criança, porque ela recebe, sim, um dinheiro para poder entregar a criança, e aí ela facilita a vida do traficante, porque ela entrega toda a documentação da criança. Ela também não entra em contato com a polícia, porque é ela mesma quem deu. Quem é que pode falar pela criança, senão a própria família? É lógico. Então, né, e é muito difícil aí caracterizar o tráfico, né? Tipo... É mais complicado. É mais complicado porque nós temos, na verdade, a conivência da família. Então, a própria denúncia é uma denúncia que demora muito a ser feita. Essa denúncia precisa ser acompanhada de uma investigação que, para chegar a notificação daquele problema para a polícia, não chega. Vai vir chegar uma notificação da escola, mas você pega nos rincões do país, qual o controle que se tem muito sobre isso? Tá? É complicado. Nós temos uma situação com relação ao tráfico infantil que é muito pior até do que o adulto. Porque a vítima, ela tem tanto, às vezes, a conivência da própria família, quanto ela, enquanto vítima, ela não consegue sequer manifestar qualquer vontade. O adulto, ainda assim, por mais que ele tenha o medo, por mais que ele tenha coerção, por mais que ele tenha todo um background que dificulte a manifestação da própria vontade, mas a criança é ainda pior. Uma criança muito pequena, ela não sabe nem o nome completo dela. Ela não sabe nome de pai e de mãe completo. Ela não entende mudança de país, assim, é uma coisa... e muitas vezes ela não está nem na fase ainda de falar, de se comunicar, né? Isso. Você tem esse, eu não sei, desculpa te cortar, eu não sei se você tem esses dados da idade das crianças, qual é a maior idade das pessoas traficadas? Se são bebês, se são... eu te peguei de surpresa, não tem. Não, assim, eu não tenho o dado específico por idade. Eu tenho isso, de que a maioria... É muito difícil você traficar, é muito difícil não, mas assim, é menos a quantidade de bebês traficados, mas isso também pode significar não apenas que existe um número menor de bebês, mas também a dificuldade da notificação, tá? Crianças maiores, elas são mais visíveis, então uma criança que ela é traficada, você ainda consegue identificar mais fácil, e portanto você vai ter mais notificações de crianças maiores. Crianças muito pequenas, é muito mais fácil você trocar um documento, você falsificar uma certidão de nascimento, e isso passa mais despercebido. Aquela criança mal tem fotos, ela não tem documentos com fotos. Então, isso também dificulta muito a identificação da vítima. Então, os dados que a gente tem são dados realmente apenas que ligam a ideia de crianças até 12 anos e adolescentes, né? E o gênero, Não tenho muito dentro do rol de crianças quais são as idades específicas da vítima. Mas a gente tem que crianças maiores, normalmente elas são usadas para trabalho forçado e exploração sexual, e as crianças menorzinhas, elas são normalmente vítimas de falsas adoções, enfim, nessa ideia. Mas que também o traficante, ele não tem pudor, né? Ele é um traficante. Então, se aquela criança, em tese, ela teria até uma família, a ideia era inicialmente
levar ela para uma falsa adoção, uma adoção ilegal, mas se ela permanece no poder do traficante, seja porque a família que queria comprar a criança desistiu ou por qualquer outro motivo, essa criança vai entrar em qualquer outra categoria de venda, enfim, de produto. Né? Ah, com certeza, porque para ele é um objeto de lucro, objeto, né? Visando lucro, que loucura. E cada vez que ele fica mais com a criança, na verdade ele está arriscando tanto ser encontrado, enfim, com o bem, né, em posse, quanto também é um custo, porque aquela criança vai ter que ser entregue, pelo menos em condições razoáveis. É um produto, então ele vai ter que ser entregue em condições razoáveis, vai ter que alimentar, vai ter que dar banho, tem toda uma estrutura em prol disso. Porque na verdade, hoje, o tráfico de seres humanos, ele só perde no crime transnacional, nos crimes transnacionais para renda, né, com relação ao tráfico de drogas. Droga, né? Crime mais rentável na história, assim, humana. Então, inclusive por quê? Porque a mercadoria do tráfico humano, ela pode ser vendida várias vezes. Ela pode ser renegociada. E ela causa um lucro para o traficante muito grande no tempo. Ela se prolonga no tempo. Então, assim, o lucro não para. Depois que você tem o grande risco, e você mantém uma cadeia do tráfico bem estruturada, essa cadeia vai te render muito. E tem muito traficante, tem organizações de organizações criminosas transnacionais que deixaram de trabalhar, inclusive, com o tráfico de armas e tudo, porque o tráfico humano se tornou mais rentável. Então, eles se especificam. O tráfico humano, inclusive, é mais rentável do que o tráfico de armas. É mais rentável do que o tráfico de armas, hoje sim. Na verdade, a ONU fala que há hoje cerca de 2 milhões de pessoas traficadas, enfim, em situação de escravidão, seja ela por trabalho, seja ela sexual e outros meios, no mundo. É um número absurdo. É muito triste absurdo. Isso. É triste e é muito desesperador, é muito angustiante isso. É uma coisa assim inexplicável. Eu, como mãe, de imaginar isso me dá falta de ar. Me dá vontade de colocar a Antonella em casa e travar ela, trancafiar até os 18 anos e ficar lá. Ô, Pauline, e me conta, e como que funciona a tramitação aqui no Brasil? Quem são os órgãos responsáveis por apurar? Como que funciona essa cooperação internacional? Então, por exemplo, um tráfico que envolve Brasil, sei lá, Guatemala, México, Estados Unidos e acaba na Turquia. Todos os países são... Eu falei um exemplo absurdo, só para envolver diversos países, só para quem está ouvindo a gente, que tem muitas pessoas que não são advogados, para entender como que funciona essa questão da lei internacional e como que funciona na prática essa cooperação. Certo. Então, o Brasil ele tem firmado tratados, convênios internacionais que estipulam algumas regras do processamento. Mas, em termos de competência, o judiciário brasileiro ele é competente, isso no caso seria a Justiça Federal, tá? Ele é competente para se qualquer das condutas aconteceu dentro do território nacional, mesmo que simplesmente o trânsito do traficado. Então, porque os estados eles têm isso, tem estados que eles são como eu falei no começo, do aliciamento, tem estados que é simplesmente rota de trânsito do traficado, e aí, inclusive, isso é para dificultar realmente a ação da polícia e da justiça na investigação e enfim, na punição daquilo, e tem o estado onde essa pessoa vai ser mantida realmente em meios de exploração. Mas o Poder Judiciário brasileiro, ele é competente se qualquer dessas ações acontecer no território brasileiro, e vai se dar dentro da Justiça Federal no modo normal. O que acontece é que muitas vezes, para uma necessidade de prova, o Brasil atuará
e aí é pelo Ministério da Justiça ou mesmo por alguma outra autoridade central, que vai depender da norma que vai ser utilizada para aquele caso, porque às vezes os países que estão envolvidos, nem todos são signatários da Convenção de Palermo, às vezes são signatários de tratados bilaterais, ou às vezes não tem tratado nenhum e vai se pedir cooperação com base na reciprocidade. Também tem esse tipo de situação. Então, isso tudo para a questão de prova, para uma questão de cumprimento de carta rogatória, tudo isso você vai ter, sim, tratados internacionais ou mesmo, tanto o Código de Processo Penal como algumas leis específicas, elas trazem os meios de procedimentalização aqui no Judiciário brasileiro. E também o Brasil, no caso, se acontecer de pegarem algum traficante no exterior, e que tenham ou a nacionalidade do traficante seja brasileiro, também pode ser competente o judiciário brasileiro, porque o Brasil é signatário de um tratado que diz que é dever do Estado brasileiro coibir o tráfico internacional de seres humanos. E ele precisa, sim, responder também com relação ao seu nacional traficante. Então, tem várias formas de você ter competência para procedimentalizar o caso. E, Pauline, e a polícia responsável é a federal ou a gente tem uma polícia própria? Não, é a federal, tá? É a federal mesmo, tá? É a federal, mas muitas vezes acontece uma parceria das polícias federal, da Polícia Federal com a Polícia Estadual, porque existem alguns estados, por exemplo, o Brasil, São Paulo é um estado que tem números muito grandes de pessoas traficadas. Então, você tem hoje também um aspecto muito, muito forte no norte por conta da imigração vindo da Venezuela. Então, você tem uma série de problemas espalhados nos estados e que muitas vezes precisa, sim, de um acordo de cooperação, de uma operação em cooperação entre as das polícias locais com a Polícia Federal. Isso. Pauline, eu sei que a gente aqui tem uma pauta, mas é que tem algumas perguntas, é que senão depois passa aqui. Você se importa da gente responder, claro, de você responder essas perguntas? Porque são perguntas interessantes, senão depois passam. Ó, tem duas perguntas. A Gianesini perguntou sobre tráfico de órgãos, né? Se acredito que também esteja ligado. E a Camila, que é minha irmã e sócia nas horas vagas, fala o seguinte: se a doutora saberia dizer qual país tem maior índice de tráfico humano e qual seria o maior receptor desses seres humanos? E se existe algum disque denúncia? Tá, então vamos lá. Primeiro, com relação ao tráfico de órgãos. Sim, a convenção também fala que uma das hipóteses, né, é o tráfico de órgãos, são traficar pessoas para traficarem órgãos. O perfil, nesse caso, da maioria das vítimas de tráfico para tráfico de órgãos é masculina. São homens adultos mesmo, que são, enfim, as principais vítimas nesse caso. E não é um número, apesar de ter uma certa lenda urbana a respeito disso, não é um número tão vultuoso no âmbito geral do tráfico de seres humanos. Por quê? Porque o tráfico de órgão ele tem algumas especificidades. Então, ele precisa ter uma certa noção de que aquela pessoa tem alguns aspectos condizentes com... O risco é grande para você ter um órgão ruim, basicamente. Então... e a gente já acha que, assim, você saiu, não pode pegar o copo de ninguém, que você vai acordar numa banheira sem o rim. Eu não bebo água em lugar nenhum. Porque eu acho que tráfico de órgão acontece em qualquer lugar. Tenho certeza que sempre vou acordar sem o rim em algum lugar. Então... Mas né? Essa é uma lenda urbana que ficou na sua cabeça desde que você é adolescente. Sempre dizendo, não beba do copo de ninguém e tal. Exato, porque eu sempre tive medo. E se você sabe dizer qual é o país que tem o maior índice de tráfico e qual seria o maior receptor? E depois tem uma pergunta que eu passei e não achei e vou procurar, da doutora Clarice Durso. Ok. Hoje, na verdade, a gente tem assim... Os relatórios da ONU, eles têm alguns pontos por país, mas eu não sei te dizer especificamente qual é o país que tem o maior número, mas o que a gente tem é que a principal região hoje, tanto receptora quanto emissora de traficados, é a Ásia, tá? Seguida pelas Américas.
E aí você tem também a questão do perfil. Países que são países considerados subdesenvolvidos, eles tendem a receber traficados de regiões próximas. Enquanto países mais ricos, eles tendem a receber traficados de regiões mais longínquas. Então, também tem esse tipo Tá. de especificidade no relatório, nos relatórios, na verdade, da ONU, que são vários. Mas existe, o que é uma coisa que já está certa, assim, no gráfico colocado, que foi feito desde 2014 até hoje, é que vem num crescente. E a Ásia e as Américas estão num crescente exponencial. Mas isso também não significa que haja um aumento no número. Pode ser também o fato de que se estipulou protocolos de prevenção mais bem organizados. Então, você tem uma maior notificação e um maior número de julgamentos e de criminalização das condutas. Então, que também influencia no relatório. Significa que em 2014 tinha menos ou era menos visível, era menos Pode ser. falado? Entendeu? Pode ser. Até o relatório do escritório da ONU, ele fala isso, que eles não têm como afirmar se esse aumento exponencial é fruto realmente de um aumento material no número do tráfico, ou se é o fato de que há uma maior notificação hoje em dia e uma maior procedimentalização criminal das condutas. Então, também tem isso. Acho que a outra pergunta foi se tem um disque denúncia, não é isso? Isso, e peraí que tem mais uma da doutora Clarice. A doutora Clarice aqui, ó. Achei. Doutora Pauline, você acha que com a pandemia aumentou o tráfico de pessoas? Eu não saberia dizer se aumentou o tráfico. Acredito até que não, porque houve uma redução grande do transporte de pessoas, porque os traficados, eles vão muitas vezes de avião, então houve uma redução no número Eu acho que daria mais de visibilidade, né? Para eles não daria seria mais boa coisa, eu visibilidade. também acho. Inclusive, o Brasil, em 2017, lançou um programa que chama Liberdade no Ar, que era de treinamento das pessoas que trabalham em aeroportos para identificar vítimas de tráfico de seres humanos. Então, algumas condutas específicas, o fato de que o documento está na mão de outra pessoa, a própria expressão de medo, né, aquela olhada para o lado, são pontos que foram ensinados ao pessoal que trabalha com aviação civil para identificar e tentar, então, coibir ainda mais, porque é a principal forma de E essas transporte pessoas são muito boas mesmo, essas pessoas que trabalham, né, no aeroporto. Tem um programa na Discovery, não sei se você já assistiu, que chama Aeroportos. Tem do mundo inteiro. Eu sou viciada nesse programa. Inclusive aqui de Guarulhos tem. E eles tem um deles que eles falam exatamente sobre imigração. Sobre imigrantes ilegais, tem um departamento só sobre análise de documentos falsos, de passaportes e afins. Isso. Então, isso é muito legal também, muito, muito. Eu adoro o programa, eu assisto sempre também. Tenho esse gosto. O meu preferido é da Bolívia. Quando ele fala cloridrato de cocaína, deu positivo para cloridrato de cocaína. Eu adoro. Vamos aqui, senão a gente fode. Proteção da criança. Vamos lá. E a questão da proteção da criança vítima de tráfico? Os direitos humanos aqui no Brasil. Como que o Brasil dá guarida para essas crianças que são... do Disque Denúncia, desculpa. Só para a gente não esquecer que é importante, se tem um Disque Denúncia. Tem hoje, sim, um Disque Denúncia, tá? É o 100, Ligue 100. Tá. E também, especificamente com relação à violência contra a mulher, nós temos o 180, que é vinculado ao Ministério da Família, da Mulher, da Família e Direitos Humanos. E que é o 180, inclusive hoje, boa parte das denúncias são feitas, sim, tanto pelo 100 quanto o 180 no Brasil. É como se chega a maioria dos casos, enfim, pelo menos a maioria das notificações, mesmo que aquilo não venha a se confirmar ou que não se consiga procedimentalizar no Estado brasileiro. Mas é assim que se chega.
Pauline, Acho que teve outra pergunta. acredito que seja a sua irmã. Ela falou isso, se você sentia vontade de contar aquilo que você me contou ontem sobre o seu caso de quase sequestro quando criança, que inclusive você falou que provavelmente era para fins de tráfico de criança. Se depois você quiser Sim. contar também, fica à vontade, se você sentia com vontade própria. Não, posso contar, sim. Quem não gosta muito da história é a minha mãe, né? Como eu te falei, ela fica meio apreensiva até hoje, ela fala e o olho enche de água, assim. Mas no meu caso específico, eu tinha 4 anos, mais ou menos, uns 4 para 5 anos, e eu estava numa loja com ela, com a minha mãe e com a minha irmã, que é essa assim que mandou a mensagem, Isabelle. E enquanto eu estava com ela na loja, a gente já estava no caixa pagando. Era uma lojas americanas na época. E tinha aqueles chocolates que tinham... Sabe aqueles chocolates da época de Natal que tem o formato do Papai Noel? Assim, um chocolate... Né? E tem a cordinha em cima. Isso. Que ele é todo num papel metalizado, assim, em formatozinho de Papai Noel. E eu tava com ela no caixa e ela começou a pagar as coisas e eu me afastei para ir no caixa ao lado, porque tinha aqueles chocolates. E enfim, eu acho que eu ia pegar algum para entregar, para pedir, né? Fazer aquele escândalo que criança faz para comprar. E aí, quando eu fui, uma mulher passou e me pegou, me segurou pela mão. Minha Nossa Senhora. E era do lado mesmo da minha mãe, não estava afastado. Minha mãe estava pagando as compras, passando as coisas no caixa, e a mulher passou, me pegou, me afastou, e eu me lembro disso porque foi um momento muito traumático para minha mãe. Na hora eu não entendi muito bem o que tinha acontecido. Eu me lembro que eu olhei para a mulher e eu só vi que ela estava com a calça no mesmo tom da calça da minha mãe. Meu Deus do céu. Então eu não... Na hora, muito criança, não atinei no que estava acontecendo. Ela me pegou pela mão e me afastou, e já veio uma outra mulher e me segurou na outra mão. E aí elas foram se afastando comigo e já iam saindo da loja. Era uma quadrilha mesmo. Era uma quadrilha. E elas já iam saindo da loja comigo. Essa loja, ela dava para uma avenida, tá? Era uma dessas lojas de rua, não era dentro de shopping. E elas já iam saindo comigo, já estavam na avenida para cruzar. E aí minha irmã, que é mais velha, viu e gritou. Aí foi quando ela gritou: "Estão levando, Pauline!" Quando ela gritou, as mulheres soltaram a minha mão e correram. E aí correram mesmo para a avenida, enfim. E ninguém viu. E aí eu tenho muito a memória da minha mãe abraçada, chorando muito. E aí veio segurança, veio o que foi que aconteceu e tudo, e viram que realmente eram pessoas que provavelmente estavam me levando para o tráfico. E alguns anos depois, só que a gente descobriu que sim, tinha uma quadrilha especializada na época que trabalhava naquela região pegando crianças. Então, provavelmente foi uma situação... E esse é meu maior medo, porque assim, são segundos. E é naquela loucura exatamente essa. É Natal, você vai lá, você vai pagar, você acha que tá com um, acha que tá com outro. Antes de ter filho, eu sempre abominei, eu sempre critiquei aquelas pessoas que andavam com coleira de criança em shopping. Sim. Agora eu não julgo, não. Agora eu sou mãe, se puder, coloco coleira, coloco um holofote, coloco GPS, eu coloco o que puder. Porque é exatamente isso, é um piscar de olhos. É uma loucura. Em um segundo. Não, olha, minha mãe não consegue, até hoje, se fala sobre isso, ela fica super nervosa, porque foi um trauma grande para ela. Eu entendo sua mãe. Eu não tenho tanta lembrança Eu tenho lembrança disso, eu tenho muita lembrança do desespero que ela ficou e de ter aquela quantidade de pessoas ao meu redor, assim, meu Deus, o que foi que houve? O que foi que houve? Então, essa eu lembro, assim. Mas criança é uma coisa que some do lado piscar de olho. Não, é um piscar de olhos me julguem. Me julguem, não tô nem aí.
Hoje eu coloco chip, coloco holofote, coloco coleira, coloco o que tiver que colocar na Antonella. Porque minha filha é atentada, entendeu? Então, sei lá, o mundo tá muito doido, Pauline, muito doido. Tá, tá, tá. E Pauline, não é fácil, não. é, é, não enfim, não quero nem falar porque eu já começo a ficar. Até eu- porque uma questão, uma criança, é isso que eu digo, uma criança traficada, principalmente uma criança muito pequena, ela perde a noção de ambiente no qual ela está acostumada muito rápido, ela se acostuma muito rápido com outro ambiente. Então, tem isso, assim, ela é capaz de esquecer, em 6 meses ela esquece tudo o que ela já Exato. viveu. Ela vai ter uma lembrança longínqua, assim, de algo. Ah, eu chamava alguém de mamãe e agora eu tenho que chamar essa pessoa de mamãe. Nossa Tem isso mesmo. Senhora, Então, Nossa é Senhora, bem olha. tenso. Bom, vamos falar a nossa pauta aqui, porque agora a gente tem. Então, acabando o nosso tempo. Nós temos 15 minutos para falar. Certo. Ai, passou tão rápido a nossa conversa. Passou. Ó, minha mãe tá Com- na live, acabou de comentar aí. Ah, tá. Ainda hoje consigo me lembrar. Ai, olha, eu entendo a senhora. Eu sou mãe, eu entendo a senhora. Eu não conseguiria até hoje dormir. Hoje eu entendo a minha mãe, viu? Eu falo que só quando a gente vira mãe que a gente consegue entender determinadas coisas, viu? Pauline, É. quer fazer agora um apanhado geral para falar sobre a questão dos direitos humanos, princípio da proteção integral da criança? Bom, Eu acho números que a gente acabou já dando uma abordagem geral, assim, né? Oh, sim. E eu acho que deixa eu só voltar um ponto que você tinha falado, com relação ao direito da criança, se tem outras convenções e outros tratados de forma geral sobre o tema, né? Hoje, o principal instrumento internacional de direitos humanos, ratificado pelo maior número de países, ele é ratificado por 196 países, da ONU, é a Convenção sobre os Direitos da Criança, que ela é de 89, tá? O Brasil ratificou em 90, tá? Entrou em vigor tá. no país. E ela traz, sim, no artigo 35, dizendo que um dos direitos da criança, né, uma das proteções oferecidas à criança pelo Estado, é coibir o tráfico e a exploração sexual das crianças. Então, os países em geral, tá, signatários da Convenção de Direitos da Criança, têm, sim, a obrigação, mesmo que não signatários do protocolo da Convenção de Palermo ou de outros tratados e outras convenções bilaterais, eles têm sim o dever e aí de internacionalizar a norma e de fazer com que as próprias regras internas, né, normas internas do seu Estado, consigam tratar da questão e coibir essa prática acontecer dentro do seu território, né? Além disso, o nosso país também, o Brasil, ele tem uma convenção no âmbito da ICDIPS, que é das convenções interamericanas também, de repressão ao tráfico internacional de crianças, especificamente. Então, Tá. nós temos vários instrumentos normativos que tratam do tema e de também não só como coibir a prática, mas do suporte oferecido à vítima. Então, o Brasil ele tem um plano de Isso é muito enfrentamento ao importante. tráfico. Ele tem um plano de enfrentamento ao tráfico de seres humanos que inclui, dentre as suas metas, a ressocialização da vítima, porque aquela vítima ela vai passar por um processo traumático gigantesco, principalmente uma criança. Então, é papel do Estado também não só criminalizar a conduta, no caso, evitar que a conduta aconteça através de você tem várias palestras, você tem grupos de estudo, você tem formação de profissionais específicos para lidar com o tráfico, tanto policiais para repressão e investigação. Você tem mesmo dentro do Ministério Público também órgãos específicos para lidar com aquilo, mas a forma de você tratar da vítima, porque aquela vítima ela vai passar por uma série de problemas
De tanto traumas, né? relacionada de trauma, ela passa por uma questão também de perder a identidade nacional dela, porque muitas vezes ela passa vários anos em outro país, então esse choque entre voltar para o seu próprio país e com todo o estigma de traficado, todo o estigma, às vezes, no caso de mulheres, né, de prostituição, e mesmo de crianças também, várias crianças, como eu te falei, é um número grande de crianças usadas para exploração sexual. Então, você tem uma série enfim, de práticas que o Estado precisa ter de recepção dessa criança e da forma de como essa criança vai ser ressocializada. Vai ter, E na prática isso existe? existe, tá? Existe. Assim, Ah, tá bom. existe. Passando, lógico, passando por todo o procedimento criminalizado das práticas, você tem um suporte hoje oferecido para a vítima, inclusive como um das metas do plano de enfrentamento ao tráfico pelo Brasil. E vários outros países também. A própria Convenção da Criança, ela fala exatamente do suporte dado à criança traficada, enfim, da vítima Ah, bom. depois Se que ela existe, é ótimo. Existe, veja, é como tudo no Brasil, existe. Pode ser que em alguns locais. Existe, mas depende do seu estado. Depende isso, né? Vai ter uma dificuldade maior em estados mais pobres, vai. Né? Enfim, a gente vive num país desigual e a gente vive num país com mazelas, né? Econômicas e sociais gigantescas. E isso vai se manifestar em qualquer aspecto, inclusive no suporte dado a uma vítima de tráfico. Você tem hoje vítimas de condutas, né, de violência sexual no país, o suporte existe, né, assim, mas em tese, como na tudo, teoria, né? existe. Existem programas sociais que funcionam. Previsto. Existem programas sociais que funcionam bem demais e existem, infelizmente, programas que só existem no papel. Antes de acabar nosso tempo, a gente tem mais 5 minutinhos aqui. Tem mais 2 perguntas que passaram por mim. Deixa. Que eu já tomei bronca da minha mãe para ver as perguntas que passaram. Deixa eu ver. Mãe, uma a gente já respondeu. A gente não, né? A doutora Pauline. A outra, a Cecília perguntou. Existe devolução de criança? Como lidam com isso? Sim, Cecília, existe sim a devolução de criança, tá? Quando essa criança foi traficada e ela já está há muito tempo no ambiente, no novo ambiente, principalmente para adoção, né? A falsa adoção, a adoção ilegal, existe toda uma preocupação de ressocializar essa criança à sua família original. Então, tanto pelo choque que ela vai sofrer com relação ao ambiente em que ela estava acostumada. E aí a gente tem, por exemplo, naquele caso que houve no Brasil, eu posso trazer para vocês, porque traz uma visão mais fácil da situação. Daquele menino Pedrinho, que foi traficado internamente, no caso, né? Foi um sequestro, retirado da mãe na maternidade, foi criado por muitos anos por uma outra mulher, na qual ele aprendeu a chamar de mãe e ele tinha uma relação boa com aquela família. Mas existe sim a devolução, houve a devolução, né? Ele foi restituído à sua família e as convenções também prevêem a forma como isso vai se dar. E tanto o ECA quanto as convenções, tanto a Interamericana quanto a própria Convenção dos Direitos da Criança, elas trazem regras da utilização de uma equipe interdisciplinar, com psicólogos, com médicos, enfim, com todo o suporte possível para dar para essa vítima, sim, ser devolvida à sua família e um trabalho em conjunto com a família para aceitar aquela criança de volta e desenvolver novamente os laços familiares. Então, tem sim. Maravilhoso. Pauline, a outra pergunta que eu tomei bronca de novo da minha mãe, que era uma segunda pergunta que tinham feito, era se você sabe dizer qual é o ano da Convenção de Palermo. A convenção ela foi aprovada em 2000,
tá? Ela entrou em vigor internacional em 2003 e o Brasil ratificou em 2004. O Brasil depositou o instrumento de ratificação em 2004 e entrou em vigor no Brasil em 2004. É muito Março de recente. 2004. Essas leis É. são muito recentes, muito. São. Nós temos tratados sobre tráfico de pessoas, tá? Desde 1902. Mas não havia ratificação, pouquíssimos países se dispunham a discutir sobre o tema. Até porque a compreensão de um crime de caráter transnacional, que é como eu te falei no começo, é muito complexo você coordenar a atuação dos estados para isso. Então, é uma legislação recente mesmo, apesar de que a preocupação com isso, principalmente como uma das violações grandes aos direitos humanos, ela já tem um histórico maior, principalmente pós-Segunda Guerra, no âmbito da ONU e tal. Mas são legislações bem recentes, assim, com a prática, mesmo com a questão de prática, de fornecer instrumentos práticos para serem utilizados, bem recente, bem recente. Olha, Pauline, está acabando o nosso tempo, eu quero te agradecer de novo. São Paulo vai estar sempre de portas abertas, nosso escritório vai estar sempre de portas abertas. Parabéns pelas suas explanações, pelos dados, pela robustez dos dados apresentados, da sua live mesmo. Te agradeço demais. Você foi muito querida de aceitar. E é isso. Nosso escritório está sempre de portas abertas para você. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Como eu falei, é um tema recente, é um tema que necessita de muita discussão, até para que a gente consiga evitar ao máximo que as pessoas caiam nesse tipo de crime, né? Que é um crime que usa muito de meios de fraude para conseguir convencer a vítima. Então, agradeço muito o convite, fico muito feliz. E também estou de portas abertas sempre que precisar. A gente que agradece. E para quem ainda está na live, só para avisar que tem um sorteio, viu, Pauline? Pode ir lá também, se você quiser, de um livro do Dr. Rafael Calmon, que é um juiz do Espírito Santo ótimo, que é um sorteio que vai rolar amanhã. Então, ainda para quem não se inscreveu lá no sorteio, para se inscrever, que amanhã vai ser. Pessoal, obrigada por mais uma semana. Pauline, obrigada, foi maravilhoso. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu. Eu vi vários comentários aqui, depois eu respondo também as pessoas que mandaram mensagem. Um beijo para você, prazer, viu? Um beijo, prazer, Camila. Tchau. Tchau.